Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Estou na presença dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto. E hoje trazemos um convidado que até é um pouco difícil de apresentar porque está envolvido em muitos projetos. Está no Sporting 160, está no Hemisfério Desportivo, também é a presença assídua no Fever Pitch, é o Pedro Varela. Como é que estás, Pedro? Olá, João, estou ótimo. Olá, Miguel, e olá, Rodrigo. E obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Nós é que agradecemos teres aceito. Nós já tivemos aqui outro membro do Sporting 107. Tivemos cá o Castro, exatamente. Na altura para falar sobre outra paixão dele, que é o Leeds. Mas agora vamos falar sobre o Sporting. Faz sentido teres alguém de Sporting 160 para falar sobre isso. Também, já agora dar aqui, se calhar às vezes dá azar celebrar aniversários antes, mas já que estamos a falar assim, na próxima segunda Sporting 160 faz 4 anos e dar aqui esta nota de parabéns, que é preciso uma grande dedicação por parte dos três para deixar este projeto com tanto tempo. Exatamente. Bem, é uma marca engraçada. Sim. Bem, agora falando da época do Sporting, nós estamos se não me engano, à 9ª jornada, ou à 8ª, aliás, 8ª jornada, sim. E o Sporting é líder do campeonato, sim, está a acontecer. Não sei se é para durar, mas está a acontecer. Eu preciso vir uma pandemia. Uma pandemia, exato. Sim, como o ano 2020 está a ser tão estranho, até o Sporting lidera. E arrisca-se a passar o ano em primeiro lugar, que para mim será talvez a primeira grande vitória desta temporada, mas já falaremos disso. Sim, exatamente. Normalmente, pronto, há muito aquela piada de Sporting que só dura até o Natal. Ainda por cima agora o Marcelo quer cancelar o Natal, portanto vamos ver se cancelasse era bom. Pronto, não, eu agradecia. Mas é curioso também ver como é que a pandemia também tem afetado outros clubes na Europa, porque, por exemplo, o Milan, que também estava desaparecido, volta no ano da pandemia também. É um efeito, é uma história um bocadinho parecida à do Sporting, embora noutro contexto, obviamente. Mas é importante também falar das expectativas que havia na pré-época, com as entradas e saídas. Pedro, o que é que tu esperavas do Sporting vendo as transferências e também como o plantel estava a montar e também através dos amigáveis, obviamente? O que é que tu esperavas antes do campeonato começar? Eu esperava que no mínimo fizéssemos melhor que na época passada, que não era muito difícil, dado o que nos aconteceu na época passada, uma época absolutamente miserável. Um recorde de derrotas numa época, por exemplo. Jogos para esquecer, foi um desastre, aquilo não havia vontade. Eu costumo ir ver os jogos, eu sou natural aqui do Porto e costumo ir ver muitos jogos aqui a Norte, praticamente vou ver os jogos todos do Sporting já há muitos anos. E houve ali uma altura que praticamente deixei de ir ver os últimos, já nem fui ver. E ontem quando estávamos a gravar o Sporting 60, por exemplo, o de Famalicão já não fui ver, que é um próximo jogo do Sporting, e que o ano passado nós perdemos 2 vezes com o Famalicão, em casa e fora. Portanto, isso é um exemplo de como foi a época do Sporting o ano passado, sem querer tirar o mérito ao Famalicão. Mas esperava, tinha algum receio, primeiro porque não sabia que equipa iria ser montada. Toda a gente estava mais que ciente das lacunas que o Sporting tinha da época que acabava por terminar. E não era só desastrosa por aquilo que fizemos, é também ir buscar um treinador a um clube que supostamente iria ficar atrás de nós, porque acabamos por lhes roubar, entre aspas, o treinador, ainda acabamos por ficar atrás desse clube. Portanto, havia ali problemas graves, um banco fraquíssimo, falta de ideias até do próprio Ruben Amorim, na construção de equipa, nos planos B, qualquer equipa já conhecia como é que... Não havia, verdade seja dita, quando acaba o campeonato, ninguém poderia pensar, para o ano que isto vai dar uma reviravolta. Não, é óbvio que se me dissessem, quando acabou o campeonato da época passada, que íamos estar em dezembro a liderar o campeonato, eu assinava logo e olha, está fechado, venha lá, não me interessa quem é que vocês vão contratar, se isso vai acontecer, para mim está fechado. Agora, depois percebe-se claramente também aqui, porque são vários momentos. Neste primeiro momento o que eu penso é, ok, vamos tentar fazer melhor, temos que fazer melhor, e o melhor para mim, esta época tem uma importância adicional do 3º lugar, poder dar acesso à Liga dos Campeões. Portanto, no mínimo teria que ser esse potencial 3º lugar,
pá, por todo o respeito que o Braga merece e pelo excelente trabalho que tem sido feito ao longo dos anos em diferentes quadrantes, seja na área da comunicação, no marketing, mesmo na área comercial. E mesmo o trabalho do presidente, que é uma pessoa que eu não aprecio e acho que é um fanfarrão, mas a verdade é que Eu acho que nenhum sportista aprecia. sim, eu acho que na realidade ninguém aprecia por causa de todo aquele seu estilo, não é? Uma Sim, pessoa daquelas que percebo. que tem a casa dele no nome da empregada, portanto já se percebe o estilo de, enfim, que ali aquele tipo de pessoa é. Mas a verdade é que construiu ali uma equipa e eu gosto muito mais do Vitória porque trabalhei em Guimarães e tornei-me até sócio durante 7 anos, mas a verdade é que ele construiu ali um Braga bastante interessante e capaz de fazer boas exibições, ainda agora contra o Leicester para a Liga Europa e, enfim, está ali uma equipa muito bem sedimentada, mas para mim, no mínimo, temos que ficar em terceiro nesta temporada. Longe de mim pensar nesse momento, Porto e Benfica vão estar melhores, o Porto nem precisaria de mexer muito e não ia mexer por causa do fair play financeiro e das questões financeiras. O Benfica, estávamos perfeitamente de acordo, acho que era natural, ano de eleições, é preciso novos jogadores, é preciso chegarem vedetas, jogadores com dimensão europeia e acabam por fazê-lo, não estará a corresponder àquilo que certamente querem os adeptos do Benfica, eu percebo isso, mas a verdade é que Porto e Benfica estavam muito mais à frente e portanto também não podemos, por muito que eu queira que o Sporting seja campeão todos os anos e que lute pelo menos, eu já não digo ser campeão porque campeão nós não podemos, não depende de nós, mas pelo menos lutar pelo título todos os anos, era impensável que pudéssemos atingir o nível de Porto e Benfica. Depois começaram a chegar alguns reforços. E para mim há aí uma mudança radical. Toda a gente que ouve o Sporting 160 sabe perfeitamente as minhas posições em relação à direção. Eu esta temporada decidi que falo só muito, de vez em quando falo da direção, tenho-me focado mais na equipa, naquilo que tem sido positivo, também mudar aqui um bocadinho o discurso, porque senão também é muito doloroso para nós. Estamos a fazer um podcast há 4 anos, 212 episódios, em que praticamente é só desgraças que nos tem. Nós começamos o primeiro episódio do Sport 160 após uma derrota miserável nas competições europeias, ou 120 pessoas a ouvir aquilo em direto pela primeira vez, de uma coisa que, enfim, é mesmo a Sporting, quer dizer, começamos com uma derrota quase humilhante, e lá nos vamos aguentando. E, portanto, nós também não podíamos ter grandes ambições, infelizmente a verdade é essa. Mas há ali uma alteração para mim que é importante. O treinador já tinha dado indicações que poderia fazer um trabalho interessante e com uma equipa que me parece que há aqui uma mudança na direção, que é o treinador é que vai ter um bocadinho mais de preponderância na escolha dos jogadores, coisa que não tinha acontecido com o Kaiser nem com Silas. E depois uma aposta também numa formação, aposta na formação um bocadinho mais estrutural e um bocadinho mais séria e mais pensada, pareceu-me que isso também estaria para acontecer, e fazer uma coisa que se falava há anos no Sporting, que era sempre uma dificuldade, não acontecia sempre, que era apostar em 2 ou 3 jogadores de outras equipas que mostravam ter qualidade, que nem era preciso o scouting dizer, olhem para o Pedro Gonçalves, o que ele está a fazer não é preciso, por isso é que ele também foi bastante procurado, e o Nuno Santos. E, portanto, construir as coisas com estes 3 pilares, entre formação, jogadores de outras equipas que já tinham dado provas no nosso campeonato e manter alguns jogadores, nomeadamente com experiência, como é o Coates, jogadores que podem trazer aqui, e até o Neto, que é sempre um mal amado, mas depois também podemos abordar essa questão. Sim. E deu-me alguma esperança, bem, pode ser que esta coisa traga aqui algum resultado positivo. Claro que quando arranca a época, longe de mim pensar estar nesta posição, mas tínhamos que fazer melhor. E começamos a ver o Sporting, sem fazer grandes exibições, a ganhar. E para mim era o ponto positivo. Eu no Fever Pitch lembro-me no início de ter dito, para mim o mais importante era, se nós começarmos a ganhar, ótimo. A seguir, se conseguimos jogar um bocadinho bem e ganhar, já está num caminho ainda melhor. E na primeira etapa, se nós conseguíssemos, quando já tínhamos ali 3, 4 vitórias, já estávamos ali, tínhamos até feito o jogo com o Porto, estávamos em primeiro lugar, começamos a manter, se chegarmos até ao final do ano e estivermos em primeiro lugar, é uma primeira etapa ganha, conseguimos ultrapassá-la, vamos ver o que é possível fazer, depois temos o mercado de janeiro, que também me parece que só iremos atuar se for alguma coisa absolutamente extraordinária, algum negócio de ocasião, porque eu não estou a ver o Sporting, os resultados financeiros saíram ontem, ainda não tive a oportunidade de ler o relatório de contas. Supostamente o Sporting terminou com um saldo negativo de 4 milhões. Sim, as gordas já li, gosto depois de ir ali um bocado, porque depois
como vocês sabem, o universo sportinguista é um universo muito sui generis, portanto nós somos obrigados quase a ler os relatórios é muito delicado. todos, temos que saber todas as regras das Assembleias Gerais, eu acho que podíamos dar uma pós-graduação em Assembleias Gerais, por exemplo, temos todo esse skill, esse know-how para fazermos, ao número que fazemos e à capacidade que temos para montar este tipo de situações, e portanto, comecei a ver e continuo a dizer, olha, eu há tempos do Sport 360 fiz uma brincadeira com um gráfico de ansiedade. Os meus níveis de ansiedade estão completamente em baixo. Eu sou uma pessoa extremamente nervosa, enervo muito com os jogos. A pandemia trouxe-me esse lado muito positivo, que foi, eu deixei de ver tanto futebol, porque não me dá tanto prazer ver os estádios vazios, mesmo com os artifícios todos que são utilizados. Não é a mesma coisa para quem gosta de ir ao estádio como eu, para quem adora estar eu sou old school, gosto de estar em pé, não vejo os jogos sentados, gosto de preferência de estar num sítio onde consiga estar em pé, onde consiga movimentar, onde consiga ir para trás, onde consiga fazer uma série de coisas que fazem parte da minha natureza enquanto vejo aquele jogo. E portanto eu desliguei-me um bocadinho do futebol, agarrei-me a outros desportos, porque eu adoro todo tipo de esportes, e os meus níveis de ansiedade baixaram claramente a ver o Sport, e portanto eu não tinha grandes expectativas, e continuo assim, enervei-me um bocadinho mais já aqui na segunda-feira passada, porque só ganhámos 2-1 mas senti que a equipa continua bastante competitiva, a acreditar que é possível, há alegria nos jogadores, nota-se perfeitamente, e há ali indicadores muito interessantes. Se vamos ser capazes de manter este nível, se vamos ser capazes de chegar ao final e em maio tomar a vacina e ir festejar para os aliados ou para o Marquês, onde quiserem, onde seja se for possível. Não faço ideia. Nem quero pensar, nem me quero enervar com isso. Quero ver a equipa crescer. Tenho visto coisas muito positivas, que iremos falar certamente aqui, mas nunca esperaria, à 8ª jornada, como há pouco tu disseste, estarmos com 7 vitórias e um empate contra o Porto, 2-2 em Alvalade, termos o melhor, mais golos nos últimos 30 anos, em termos defensivos somos a melhor defesa do campeonato, enfim, isso não contaria, e neste momento, a par do Braga, somos a única equipa que nos últimos 5 jogos, para o campeonato, ganhamos os 5 jogos. Eu estou habituado a olhar para o gráfico do Benfica atual dos últimos 5 jogos e pensar que é o Sporting. O Benfica nos últimos 5 tem 2 derrotas e 3 vitórias, e o Sporting e o Braga, parece estar trocado, na verdade. O Sporting e o Braga estão a fazer aquilo que se esperava, se calhar, de Porto e Benfica, sendo que o campeonato do ano passado foi provavelmente dos piores campeonatos que nós tivemos, sem querer tirar mérito ao Porto. Acho que ganhou quem menos errou, não foi quem mais tentou fazer, foi quem menos conseguiu errar. Não quero tirar a justiça ao Porto nestas coisas, nem mérito sempre aos vencedores, mas nunca contaria que isto tivesse a acontecer, sinceramente. Estou completamente sincero, e quem disser o contrário está completamente a mentir. Se for sportinguista não pode dizer tal coisa, porque ninguém poderia acreditar nisso. Sim, exatamente, eu concordo. Rodrigo, tu com o Benfica começou a pré-época a fazer aquelas contratações por não sei quantos milhões. Tu achavas plausível o Sporting estar à frente do Benfica nesta altura? Não, nem um bocadinho, desde já ao lado de todos, e também muito obrigado ao Pedro por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje a falarmos deste super Sporting. O Sporting está fortíssimo neste início de época. Em relação às expectativas na pré-época, acho que a semelhança do Pedro eu não tinha nenhuma, mas era um Sporting que, contratou bem, mas teve algumas saídas importantes, bem que foram jogadores que não se conseguiram encaixar muito bem nesse sistema do Rubén Amorim. O Wendel não o via a jogar assim muito bem ao lado do Mateus Nunes. O Acunha também não conseguiu funcionar à ala, e acho que deu projeção para um menino que tem muita qualidade, que é o Nuno Mendes, se impor na equipa. Depois o Vieto, era um suplente que lá ia dando algumas coisinhas, mas nunca o achei a nível de Sporting. Agora, acho que o timing em que saiu não foi o melhor. Depois de ter dado o empate frente ao Porto, é vendido. Não sei se ele tinha já isso na cabeça, mas houve uma grande limpeza no plantel do Sporting, que acho que deu jeito. Ou seja, por exemplo, acho que talvez das piores decisões forem ter deixado sair o Gelson Dalla para trazer o Nuno Santos. Não sei até que ponto é que o Sporting ficou a ganhar. A verdade é que o Nuno Santos está a render bem. Também deixaram sair, por exemplo, o Miguel Luís, o Eduardo também conseguiram despachar, o Diaby também, o Dumbiá, não a título definitivo. Despachar como quem diz, que para a próxima época vamos ser tratados outra vez. Sim, mas pronto, ao menos estão longe. Depois trazem Pedro Gonçalves, que na minha opinião foi dos melhores jogadores
a época passada do campeonato. É um jogador de muita, muita qualidade. Que está assim a jogar numa posição nova, mas que está a dar frutos. E de que maneira? Tabata esperava um bocadinho mais, sinceramente. Ele não tem tido assim muitas oportunidades. Mas a concorrência para as alas também é muita. O Fedal lá vai cumprindo, não comete assim muitos erros. Não é um Neto, não é um Ilori, mas também não, acho que não chega ao nível do Edu nem do Coates. Está ali no meio. Portanto, sim, acho que o Sporting neste mercado ficou a ganhar. E era algo que não se via há algum tempo, que era o Sporting sair do mercado sim. a ganhar. Sim. Claro. E também a chegada de João Mário e da Adana, acho também a da Adana principalmente, acho que é importantíssimo. Não pela qualidade do jogador, mas por fazer concorrência ao Max e por obrigar o Max a crescer. Porque ele não tinha concorrência, o Renan tinha sido completamente encostado, o Diogo Sousa também não era opção. O Porro também vai colmatar uma grande lacuna que havia no plantel do Sporting, que era a ala direita. Já há vários anos que havia essa lacuna. Sim, mas ou seja, como ala, porque o Ristovski não jogava mal a lateral, claro. Mas quando chega o esquema Ruben Amorim, nem Camacho, nem o Ristovski se consegue inteirar nessa posição. Antunes, acho que não faz cócegas ao Nuno Mendes, mas sim, acho que fica a ganhar o Sporting com este mercado. Sim. Rocha, pronto, o Pedro já ficou aquela ideia de que o Porto não podia mexer muito, ainda teve de vender alguns jovens por causa do fair play financeiro. Mas qual é que era... só uma nota, desculpa. Diz. Acho que talvez das piores decisões, mas eu não sei como é que... acho que não cheguei a ver o Rosier jogar a aula, mas a verdade é que o Besiktas neste momento está em quarto lugar na Liga Turca. O Rosier tem sido titular e tem feito boas exibições ao serviço da equipa turca, portanto não sei se talvez para o ano o Sporting conte com ele, não sei, vamos ver. Desculpa. Sim, não faz mal, foi pertinente, não te preocupes. Miguel, o que é que tu achavas ou se achavas que o Sporting poderia fazer cócegas ao Porto, que tinha acabado de ser campeão nacional? É assim, desde já também agradecer ao Pedro por ter vindo ao nosso podcast para falar do Sporting, que é sem dúvida um tema pertinente nesta altura da época, e veremos se não vai continuar a ser para o resto. Eu acho que o Porto começa sempre, de certa forma, mal os campeonatos, por isso nunca entro para uma época assim com expectativas muito lá em cima. E sabia sem dúvida que o Ruben Amorim ia alterar bastantes coisas no Sporting, não se calhar pela qualidade que ainda lhe poderá não ser reconhecida, porque ainda não tem assim uma carreira por aí além, não é? O Sporting contratou com que 5 jogos pelo Braga, ou uma coisa assim. Já mais alguns. Mas... Então... Agora, eu acho que ele já tinha feito mais alguns jogos pelo Braga, porque até já tinha ganhado a Taça da Liga, já ir numa série de vitórias. Ao Porto. Ao Porto, sim. Até. Mas foram poucos, sim. Pronto, mas sabia que iam haver coisas que iam mudar sem dúvida. E como portista, um dos meus maiores desgostos foi saber o desfecho final da transferência do Pedro Gonçalves. Eu lembro-me, e não só quando ele foi contratado, ainda nos primeiros jogos, que ele começou logo a marcar, havia muitos sportinguistas a queixarem-se do valor pago pelo Pedro Gonçalves, 6,5 milhões por 50% do passe. Eu já na altura disse... Incluindo o Blanco. Sim. Também, é verdade. Deixa só dizer uma coisa, já que o Rodrigo abriu essa porta. Eu sempre achei o Pote e o Nuno Santos, especialmente mais o Pote, porque eu vi mais o Famalicão do que do Rio Ave na última época. Eu sempre achei o Pote um jogador espetacular, só que achei ambos os negócios, o do Nuno Santos e do Pote, achei que podiam ter sido bastante melhores, mas foi só isso. Continua, Rocha. Eu na altura disse logo que o Porto por mim até poderia ter pago 6,5 milhões por 40% do passe para bater a proposta do Sporting, porque eu sabia que o Pedro Gonçalves ia dar frutos. Pelo que tinha feito no Famalicão, tal como disseste, também foi se calhar ao Porto ou aos Três Grandes, foi provavelmente a equipa que eu vi mais no campeonato, porque tinha acabado de subir e estava a ser a equipa surpresa. E eu sabia que o Pedro Gonçalves ia para algum... Se fosse... Falava-se mais no Sporting e no Porto, eu discuti pelo jogador, mas para qualquer um dos clubes que fosse, ele iria dar frutos. No Porto, se calhar, poderia não entrar logo no 11, e no Sporting acaba por entrar, e se calhar essa opção de carreira fez toda a diferença. E se calhar foi isso que pesou também na decisão do Pedro Gonçalves em ir para o Sporting, e por isso é que disse que foi dos maiores desgostos que tive no mercado de transferências, foi o Pedro Gonçalves não ter vindo.
Um, mas quanto às outras transferências, já falaram da maior parte delas. Eu acho que o Nuno Santos nunca foi assim um jogador que enche as medidas. Ele pode acabar por cumprir e tem dado frutos no Sporting, mas não é algo assim. Também teve apontado ao Porto e eu sinceramente não queria muito que ele viesse. E acho que o Rodrigo estava a falar da questão do Adan ter vindo para o Sporting. Ainda que tenha sido a custo zero, eu acho que ele pode estar a tapar um pouco o espaço ao Max. É verdade que também interessa o trabalho feito nos treinos, o Max pode estar a evoluir com ele, mas todos os jogadores precisam de jogar para evoluir. E precisam de competir em competições que sejam de nível relativamente elevado. E tendo em conta que este ano o Sporting disputa apenas competições nacionais, o Ruben Amorim não tem a oportunidade de pôr, por exemplo, um a jogar na Liga Europa e outro a jogar na Liga. E por isso vai ser sempre difícil para o Ruben Amorim, aqui fazer estas opções para a baliza. Embora o Adam esteja a dar frutos, e por isso é que também agarrou o lugar, eu acho que o Max pode precisar de jogar para evoluir o que se espera que ele possa atingir, os níveis que pode atingir. E só para fechar aqui, isto também era uma coisa que se falava muito já no fim da época passada, que era a introdução da maior parte destes jogadores jovens que começaram a jogar na época passada. Atualmente mais de 50% do plantel do Sporting são jogadores portugueses, e muitos deles da formação, a maior parte da formação. E acho que sem dúvida os que mais destacam é o Nuno Mendes, que eu já disse que vai ser o futuro lateral esquerdo da seleção. Não há cá Nunes Tavares, como o Jesus diz. Este Nuno Mendes é realmente outro nível e vai ser sem dúvida o futuro lateral da seleção. Esperava estar a ver mais o Daniel Bragança a jogar. Já somos dois. Yep. Ainda não vi muito assim dele, mas espero que ao longo da época também vá ganhando o seu espaço. E o Edu, Não, Sim. mas calma. O Edu se calhar é outra parte, é um caso à parte. Pois o Edu já entre ontem e hoje tiveram a circular umas notícias, quanto a isto até foi falado no Sporting 160. O Edu, Ruben Amorim privilegia muito a dedicação dos jogadores e, segundo os relatos mais recentes, o Edu não está muito dedicado. Não basta ter talento, Claro. tem de ter aquela garra. E é por isso que ele agora anda a dar mais prioridade ao Gonçalo Inácio do que ao Edu. Também por se calhar prefere, se calhar mais Algo que está bem vagas. do passado, segundo se diz. E a informação é bem credível, ontem falamos disso. No Sporting 160 já era coisa também dos jogos da equipa B do passado, Sim, das equipas exatamente. secundárias, não da B, que não havia, mas dos sub-23 e pelos vistos havia ali, e que eu acho que também, e ontem acabei por dizer isso, que eu acho também que faz parte muitas vezes do crescimento e de ser um jovem jogador e de não ter a mesma mentalidade que tem uma pessoa mais velha. Mas essa terá sido uma razão e que mostra também um bocadinho como o Ruben Amorim mudou algo que nos últimos anos vários treinadores de Sporting que lá têm passado não tinham conseguido, porque eu sei perfeitamente que tem havido passagens de treinadores no Sporting que não tiveram mão para os treinos, para o balneário, para uma série de circunstâncias que são fundamentais. E aconteceu com o Ristovski já este ano, numa brincadeira também num treino, e pelos vistos aconteceu com o Quaresma, e a verdade é que a verdade é que sendo verdade, faz todo o sentido, porque o treinador é que tem que pôr mão nestes jogadores, porque muitas vezes é muito fácil desviarem-se do objetivo principal e transformarem-se em vedetas quando ainda não o são. Claro. Sim, exatamente, claro. O Rocha e o Rodrigo também tinham falado da questão Adam e Max. Eu acho que o motivo pelo que o Adam foi contratado foi também para fazer essa tal concorrência ao Max, só que algo em que eu acho que o Adam ganha muito ao Max, principalmente nesse sistema, é jogar com os pés. Claro. Exatamente, sim. Que é algo que, pronto, temos já está a exagerar, Max também só eu tenho jogou algum para receio desse sistema, porque Sim, vejo ir muitas vezes a bola lá e eu estou a ver, e já nos correu mal em Santa Clara, nos Açores, por exemplo, a coisa sim. já não correu assim tão bem, mas esse é um ponto muito importante, porque eu gosto muito do Max. O Max já foi nosso convidado no Sporting 160 e contou lá algumas histórias absolutamente fundamentais para perceber o que é o Max e o que é que ele cresceu, o que ele deve ao Sporting, como ele próprio disse, palavras dele,
e como o Bruno Fernandes era o grande amigo dele e a referência dele, mas a verdade é que do ponto de vista do crescimento era preciso alguém com mais maturidade, com maturidade para ajudar o crescimento. No passado tínhamos Rui Patrício, que era e o Rui Patrício, por exemplo, é um bom exemplo que passou as passas do Algarve para chegar onde chegou no Sporting, não é? Toda a gente se lembra dos primeiros anos de Rui Patrício no Sporting, o quanto ele foi altamente criticado. Eu perfeitamente à vontade já o disse, eu lembro perfeitamente dos primeiros jogos, tenho textos escritos no meu blog, onde não percebia como é que ele era titular e os erros que ele cometeu, e depois ele acabou por ter ali uma força mental, não sei se de alguma forma alguém o terá ajudado internamente, não sei, mas esta coisa de um guarda-redes mais maduro é absolutamente fundamental, e eu acho que o Max tem muito a ganhar. Agora também entendo que se não lhe derem oportunidades este ano, ou pelo menos, não sei, até janeiro, não sei, eventualmente, por exemplo, uma coisa que eu já disse, meter uma equipa, meter-no na Taça de Portugal e também na Taça da Liga, não acho que não faz sentido estarmos a manter o Adam na Taça da Liga. Às tantas, se ele não continuar a ter oportunidades, se calhar mais vale rodar por uma equipa que tenha outra, com que ele possa ser titular. Mas eu acho que o Adam nesse aspecto trouxe, e é responsável também, faz parte, porque é responsável pela defesa e está também incluído na parte defensiva, é responsável por aquilo que esta defesa tem feito, que é uma coisa sui generis. Só no Sporting, reparem que eu tenho visto as inúmeras discussões que já vêm praticamente desde o início do campeonato. O Sporting assenta em 4 jogadores, digamos, de forma mais simples, assenta ali em Adão, Neto, Coates e Fedal. Fedal e Neto têm sido altamente criticados, e pela maior parte dos sportinguistas já tinha sido tudo trocado e já tinham entrado outros dois, e na verdade é impossível justificar a saída deles quando o Sporting defensivamente não tem estado mal, e sofre 2 golos, 2 deles sofre dos golos que sofreu, 2 foram contra o Porto. A verdade é que Neto também tem dentro do balneário um peso muito importante, como já foi afirmado por outros jogadores e como se percebe até nas próprias declarações que ele teve. E o ano passado ele foi dos poucos que, a seguir algumas exibições miseráveis, deu a cara e deu de uma forma muito importante e ativa. E às vezes isso ajuda muito. Claro que a qualidade nós quereríamos todos bons jogadores, mas às vezes isso até acaba por ser importante para a construção de uma estrutura sólida, e é impossível o Ruben Amorim mexer numa estrutura que está a funcionar bem, ou que, pelo menos, que vai dando resposta. A mexer é quando falhar, e neste momento falharam, ok, em Santa Clara, mas quer dizer, a equipa não vai, isto não vai ter que falhar, senão os adversários também nos marcavam golos, e isso não vai acontecer, como é óbvio. Sim, exatamente. O Max ainda só jogou para a Taça de Portugal, não foi? Sim. Contra o Sacavenense, exatamente. Eu já fui guarda-redes, mas, ou seja, fui de formação, não fui nível profissional, e acho que uma coisa muito importante num guarda-redes é a voz de comando. E acho que, não sei, isto pode ser algo completamente inconsciente na cabeça dos centrais, mas ter um miúdo de quê? O Max tem 21, não é? Ter Acho que sim, um acho miúdo que de sim. 21 anos a dar ordens para centrais, todos acima, quer dizer, o Coates não sei se tem 30, mas vá, perto da casa dos 30, não sei se até que ponto é que faz Sim, confusão. mas Agora, esses psicológico. guarda-redes de formação já vêm com muita escola disso. E podes comparar, por exemplo, também ao Diogo Costa, que a par do Max tem vindo a fazer todos os escalões da seleção nacional. Eles têm muitos anos de comandar defesas, e acho que isso, percebo o que estás a dizer, que pode haver se calhar defesas centrais que não respeitam, entre aspas, mas isso, o à vontade com que eles falam para a defesa, acho que combate isso na perfeição. sim, ok. sim. Ou seja, mas teres na tua retaguarda, o Guarda-redes já jogou no Atlético, já chegou a finais de Champions, quer dizer, não sei se ele estava lá. Mas, pronto, claro que não era titular. Mas o facto de ter lá estado e ter jogado com grandes jogadores, ou seja, ter jogado no Atlético já diz tudo, não que o Atlético seja uma grande potência, mas é uma equipa muito forte. E era suplente do Oblak, ou seja, um dos melhores guarda-redes do mundo neste momento. Ou seja, esse estofo que ele também traz, mas sim, acho que o que distingue muito os dois é a qualidade de jogo com os pés, e acho que os treinadores de formação no Sporting têm de começar a meter os guarda-redes a jogarem um bocadinho mais à frente para treinarem, porque Rui Patrício e Max não são de longe especialistas a jogarem com os pés. E a saírem da baliza também, por exemplo. Claro.
Mas, pronto, o Sporting está a fazer uma grande época e isso não é discutível, acho eu. Tem tudo vitórias, tirando o empate com o Porto, que foi obtido da forma que foi, pronto. E a derrota com o Lask Linz, que essa sim foi uma derrota bastante pesada, que nos custou a Liga Europa. Pedro, como é que foi? Em primeiro lugar, nós até se calhar até vínhamos com uma certa esperança, tínhamos ganhado os 2 primeiros jogos, a equipa não estava a jogar mal, era um adversário que nós até já Sim. conhecíamos, Sim, o havia se calhar uma sim. certa expectativa. Como é que foi ver isto? Não, eu até fiquei um bocadinho chateado porque a forma como muita gente abordou esse assunto, porque epá, eu tenho 45 anos e estou muito habituado um, a ver a importância das competições europeias é enorme. E eu, para mim, ficar fora das competições europeias pá, é algo que me perturba um bocadinho e fico bastante. Mas agora temos mais possibilidade, vamos ter mais dias de treino, assim, com aquela desculpa absolutamente miserável. Mas fiquei Sim. muito triste porque a abordagem ao jogo foi. Eu até quero acreditar que foi um ponto de viragem, se calhar, e que foi um abre-olhos, um ponto de viragem na abordagem que Ruben Amorim tenha feito. Não sei se aquilo serviu para falar com os jogadores, não foi, imagino que sim. Foi miserável e a mim custou muito ver a equipa fora das competições europeias, e mesmo que me digam, mas agora só jogamos 7 em 7 dias e temos vantagem sobre os outros, e é verdade que temos, claro que sim, desse ponto de vista sim, mas ainda por cima, num ano em que sabemos que não vai haver praticamente receitas de bilheteira, e que não vai haver apoio no estádio, que não vai haver uma série de coisas que estão relacionadas do ponto de vista financeiro com a ida aos estádios, seja em casa, seja fora. Perder aqui algum dinheiro, perder importância na Europa. Nós cada vez temos menos importância na Europa. Nós não vamos às Ligas de Campeões, que é, na prática, a montra que mais importa, digamos, para os clubes que querem ter afirmação, nomeadamente, digamos assim, o Porto e Benfica, talvez numa segunda liga, não é? Porque obviamente os principais são aqueles que na prática estão sempre presentes a partir dos quartos de final para a frente, e o Porto, por exemplo, nesse aspecto tem conseguido sempre, e está a caminho de mais de uma presença na Liga dos Campeões, que é quase o seu mínimo, é chegar ali aos quartos de final. Depois a coisa começa a ser mais difícil, porque jogamos, neste caso joga o Porto contra equipas que têm outra dimensão e outro poder financeiro para construir equipas, e portanto a coisa torna-se mais difícil. Mas para mim é triste ver o Sporting fora, ver aquele jogo como aconteceu, muito mal perdido, uma exibição, a pior exibição da temporada, e a única coisa que realmente no meio disto tudo é ao menos olhar e dizer, ao menos o Ruben Amorim tire partido disto e que os jogadores possam descansar e estar porque, por exemplo, uma coisa que se notou o ano passado, no final da temporada, é que nós jogávamos 40 ou 50 minutos e depois aquilo estourava por todo o lado, a equipa, porque depois também não tens um banco, como acontece este ano, não é? O ano passado tu olhavas para o banco, quem é que vais meter? Mas quem é que tu dali queres meter? Às vezes até na brincadeira assim, mais valia meter o Paulinho, que era capaz de fazer mais qualquer coisa do que qualquer um dos jogadores. E tu ficavas a olhar e dizias, o que é que tu vais meter? Este ano, e por exemplo, em relação a isto, na semana passada discutiu-se muito se Pedro Marques devia ter ido ao banco depois de ter marcado os 2 golos na Taça de Portugal, e que seria um prémio. Ok, até poderia ser interessante, mas quem é que tu ias tirar do banco para entrar o Pedro Marques? Os outros também têm feito por isso, não são titulares, mas têm merecido estar no banco. Portanto, já há uma diferença em relação à época passada, mas fiquei triste porque não estamos presentes nas competições europeias, no mínimo na Liga Europa, como deveria de ser natural, de poder ter alguns jogos europeus, mesmo com a porta fechada, de poder tentar ir o mais longe possível. Agora, se aquelas coisas que diz, mas se calhar assim não estarias em primeiro lugar, não sei. Essa coisa de eu entendo que a preparação física, que os jogadores podem ser afetados do ponto de vista fisicamente, quando estamos a falar, nomeadamente, dos grandes, obviamente, por exemplo, o Manchester United ou um Barcelona ou o Real Madrid, que jogam quantidade de jogos até ao final, vão praticamente até às finais, jogam os jogos todos da Liga dos Campeões, mais do campeonato, mais taças, mais às vezes quando há taças da Liga nesses países, e depois ainda nas seleções, e sim chegam ao final cansados, acredito que sim, do que dizer, jogas na quarta-feira e jogas no domingo, depois jogas na quarta e domingo. Ok, já está bem. Se tiveres uma equipa estruturada minimamente competitiva para fazer isso,
tens que ser capaz, o Porto está a ser capaz, por exemplo, o Benfica com alguns percalços ali pelo meio, e também porque muitas vezes o adepto português acha que por sermos Benfica, ou por sermos Porto, ou por sermos Sporting, temos que ganhar a todos e que somos superiores a todos, como se os outros coitados fossem clubes que não percebem nada disto, não é? Por exemplo, o caso da abordagem do Rangers, e é um bom exemplo, e portanto... e isso custou-me um pouco em relação a isso, não fez sentido ter sido eliminado, ao menos que agora se tire a vantagem de fisicamente podermos só jogar, digamos, de semana a semana, e pelo meio, já que já estamos nesse registro, pá, na Taça da Liga esqueçam lá isso, metam para lá os Bs, os miúdos, isso levaria aqui uma discussão de reformulação da Taça da Liga, que é uma coisa que também aqui em Portugal gosta-se muito pouco de discutir e de reformular e de estruturar as coisas como devem ser, mas era uma competição que também deveria ser reformulada, e na Taça de Portugal vão colocando os outros jogadores, não digo não jogar com da mesma forma como se jogaria para a Taça da Liga, porque a Taça de Portugal é uma competição para se respeitar, é uma competição absolutamente fundamental, mas dar oportunidade, se calhar, a alguns jogadores, como aconteceu, embora quanto ao Sacabonense eu acho que o Ruben Amorim não facilitou muito, meteu ali um ou outro, mas a coisa foi quase como se fosse um jogo para o campeonato, e como se fosse a primeira divisão, mas fiquei triste, obviamente, por ter sido eliminado por uma equipa que me parecia claramente ao nosso alcance. Fizemos o pior jogo da temporada, e cheguei mesmo, lembro perfeitamente de falar nesse dia à noite com o meu avô, que é quem me tornou sportinguista, com quem continuo a falar todos os dias que o Sporting joga, embora quando perde os jogos, às vezes já deixamos para o dia a seguir, porque já é mau demais, mas lembro-me de ter dito, tipo, eu não quero acreditar, mas cheguei a olhar para aquilo, pareceu-me que estávamos a fazer de propósito, para perder. Claro que não aconteceu, eu não acredito nessas teorias, o universo sportinguista tem muito essa lógica, e basta recuar 2017, 2018 na Madeira, quando se acharam que jogamos para perder, e que a coisa, e que o Jorge Jesus fez de propósito, e é um plano entre o Vieira e o Jesus para eliminar o Bruno Carvalho, e eu estou perfeitamente à vontade, quem me conhece sabe que eu até votei Bruno Carvalho nas 3 vezes, e portanto fiquei triste. Para mim as competições europeias têm uma importância fundamental, não só de crescimento do clube, e qualquer direção que esteja num grande como Porto, Sporting e Benfica tem que olhar para as competições europeias e dar o devido empenho, porque os clubes sabem que precisam daquilo, precisam da exposição que aquilo traz, portanto, essa exposição depois vai levar a outras questões, sejam elas comerciais, financeiras, seja ela depois daquilo, além do prémio financeiro, não é? Basta ver o avanço que Porto e Benfica só de arranque para a Liga dos Campeões receberam 20 ou 25 ou 30 milhões, a quanto é que foi, o Porto já não sei quanto é que já leva com as vitórias e com o market pool e essas coisas todas. Isso dá muito jeito, e depois, claro, depois não podemos chegar ao mercado de verão e dizer, porra, não conseguimos contratar um gajo de 3 milhões. Pois não conseguimos, nós não temos dinheiro. Se os outros recebem 30 ou 40 milhões todos os anos, nos últimos 10 anos, como é que nós podemos competir com isso? É impossível, não há milagres. Sim, exatamente. Miguel, tal como o Pedro tinha destacado, o Porto é presença assídua na Liga dos Campeões, e normalmente, pronto, as últimas campanhas têm sido bastante positivas, com oitavos e quartos de final até, só perderam para o Liverpool. Agora esta campanha também está a ser bastante positiva até agora, com uma grande exibição em Manchester. O resto ganharam todos os jogos, acho eu. Sim. E o que é que achas, em termos psicológicos, porque em termos de qualidade de plantel isso é algo muito subjetivo, mas o que é que achas que se podia pegar no Porto e que possa faltar ao Sporting para voltar a ter essa genica europeia, talvez? Falando da visão portista, eu acho que o Porto já é um clube estruturado e com visões europeias, ou seja, nós a época passada, quando não nos apurámos para a Liga dos Campeões, depois de termos sido eliminados pelo Krasnodar, foi aquilo que ele descambou por completo, as contas ficaram todas alteradas, ou seja, há sempre a expectativa todos os anos, e faz-se o plano anual a contar com as competições europeias, e por isso é uma estrutura completamente diferente. E eu concordo com a visão do Pedro de que, embora haja este período de descanso que faz toda a diferença, e ainda por cima este ano, onde as competições europeias estão a ser back-to-back todas as semanas, não é como em anos anteriores, onde havia 2, 3 semanas de intervalo, o espírito europeu e a ambição de jogar na Europa faz sempre toda a diferença em todas as equipas, qualquer que seja essa equipa. E portanto o Sporting ter sido eliminado na Liga Europa, é verdade, fica com mais tempo para descansar os jogadores, para preparar os próximos jogos,
tempo esse que o Futebol Clube do Porto e o Benfica se calhar não têm tanto, mesmo em termos de Sim, o deslocações, como Sérgio aconteceu Conceição este fim de disse ontem semana. na... Sérgio Conceição disse ontem na conferência de imprensa que gostava de ter os jogadores a 75% para o jogo de hoje. Claro, claro. E o que aconteceu este fim de semana, se calhar também é o extremo do que pode acontecer nas competições europeias. Isso não acontece todas as semanas. Que é viajar, por exemplo, neste caso, para Marselha, vir para o Porto e depois ter de viajar novamente para os Açores, tudo num espaço de 3 dias. Claro que isto é o extremo do que pode acontecer. Mas depois, se calhar, este cansaço pode ser, de certa forma, compensado com o prazer que é jogar na Liga Europa e, no caso do Porto, esperemos passar a fase de grupos. E completando também o que o Pedro estava a dizer, o Porto, por exemplo, este ano, se passar a fase de grupos, já fica com 60 milhões no bolso. E 60 milhões logo, especialmente no momento do plano, Porto, não é? no momento do Porto, que toda a gente E num conhece. momento de pandemia, não é? Ainda por Exato, que é sempre Exato. importante. Isto, como estavas a dizer, dos cortes todos financeiros, principalmente de bilheteira que houve, é uma diferença completa ter retorno financeiro da Europa e não ter. E, portanto, a Liga Europa acho que não compensa em nada ficar de fora. Claro que também é completamente diferente o dinheiro recebido pelos clubes que jogam na Liga Europa e na Liga dos Campeões. Agora, dinheiro é sempre dinheiro, não é? Mais vale jogar na Liga Europa do que não jogar nada, ainda que isso signifique mais algum cansaço. E eu acredito que, por exemplo, no caso do Ruben Amorim, como tem sabido gerir os jogadores, de certeza que iria saber também gerir o plantel e conseguir jogar várias competições ao mesmo tempo. Rodrigo, pronto, em termos de qualidade de plantel, eu próprio fiquei assustado no início da época quando vi as contratações do Benfica. Tu achas que o principal fator para o Benfica, neste momento, estar atrás do Sporting para a Liga, é se calhar a maior facilidade do Sporting no calendário, ou tem mais alguma coisa a ver com o fator interno do Benfica? Não, eu não queria falar do Benfica, que eu estou um bocado traumatizado com o que está a acontecer este ano. Mas acho que é bom para o Sporting, neste sentido de programação dos jogos e preparação para os jogos estarem fora das competições europeias. Claro que é vergonhoso, não é? Uma equipa da dimensão do Sporting não estar numa Liga Europa sequer. Mas eu gosto muito de comparar as coisas e não é a primeira vez que o Sporting perde por 3 frente ao LASK. Já o ano passado o Sporting não perdeu 4-1 frente ao LASK, mas levou 3-0 na Áustria. Sim, mas deixa-me só dar uma nota. É importante dizer que no 3-0 nós tínhamos a equipa toda rodada e que este foi com a equipa titular. Pois, essa Sim, foi a grande diferença. sim. E eles estavam a jogar Claro. muito melhor. Sim, também. Sim. Também. E eu gostei muito da equipa do LASK quando jogou frente Sim. ao Sporting. Sim. Quando houve o Sporting LASK, que eu fui ver ao estádio e gostei muito de ver este LASK, que era uma equipa totalmente desconhecida para mim, não fazia ideia quem era. E tinha uma massa adepta Aliás, nós bastante... ganhamos esse jogo e é até um pouco injusto para eles, quase, que eles fazem uma exibição, não é? Estás a falar desse jogo, não é? Do que ganhamos, ou estás a falar do Sim, deste ano? eu não queria comparar... Sim. Do Luís Sim, Filipe e do mas Bruno eu não Fernandes, queria comparar com esse. Eu gostava de só dar aqui É verdade que o Sporting ia com a equipa toda rodada, mas para ter noção, o que era... Foi aquilo que o Pedro falou no início, ou seja, o que é ter quase uma equipa B para rodar e ser uma boa equipa B e não ter, que era o que aconteceu ano passado. Claro. Em que estavam nomes no 11 titular como Rezé, Camacho, Eduardo, o próprio Miguel Luís, Ilori, Borja. Portanto é bastante grave. E depois, claro que jogaram com 10 jogadores neste jogo em que levaram 3-0, que o Renan foi expulso. Mas o jogador mais rematador foi o Camacho com 2 comados. O jogador que conseguiu fazer mais desarmes foi o Ilori. Quem conseguiu fazer mais passos foi o Ilori. Quem sofreu mais faltas foi o Eduardo. Sim, mostra a qualidade É bastante ou falta grave. dela. É bastante grave o que acontecia no ano passado. E este ano é uma equipa muito mais equilibrada. Não percebi sinceramente o que é que aconteceu ao Sporting. E dizer o Leipzig. O Lask é uma equipa que joga bem. Joga francamente bem. Não tem jogadores que se destacam muito. Talvez o que se destaque mais seja o Trauna, o central. O central, Que sim. já o ano passado tinha marcado ao Sporting, voltou a marcar. Ele é fortíssimo nos lances de bola parada.
mas não há assim nenhum jogador que se destaque. Talvez só o irmão do Sabitzer, que nem é titular. Quer dizer, nem sei se é irmão, mas eram idênticos. Que eu me lembro, eles eram idênticos e têm o mesmo nome. Mas é uma equipa que eu acho que é muito semelhante ao Rangers. Ou seja, consegue jogar com processos simples e no contra-ataque e resulta. E às vezes, e a mim parece-me que neste jogo o Sporting quis complicar. É uma equipa que teve o TT titular na posição mais de avançado direito, que foi aí rodando com o Vieto, o TT que inclusivamente marcou. Mas depois acho que era um meio campo que não funcionava muito bem, que era o Matheus Nunes e o Wendel. E daí hoje estarem outros jogadores no meio, Palhinha e João Mário, que acho que é um upgrade e de que maneira no meio campo do Sporting. Mas claro, fica uma desilusão muito grande, não só para o futebol português, e neste mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, a ver o Rio Ave a disputar até à última com o Milan e o Sporting Com o levar Milan, 4 do lado. exatamente, sim. Desse jogo para a equipa atual, o que mudou na prática é o triângulo dos dois do meio campo e o ponta e o jogador que está na frente, não é? Porque nesse jogo temos Wendel, sim. Matheus Nunes e Vieto, que atualmente não estão os três na equipa. O Matheus Nunes de vez em quando tem jogado, mas agora vai praticamente não é sempre titular, e só essa alteração. Ele O deve resto é estar poupado exatamente, para a pagar equipa o é Ruben Amorim. exatamente toda igual, não é? Se olharmos à volta, é tudo igual. Adam, Neto, Fedal, Porro, Mendes, Tiago Tomás, ok, também muda ali, mas ele tem jogado, e Nuno Santos. Claro que aí o Pedro Gonçalves faz toda a diferença estar na equipa, e se E calhar ele nesse jogo ainda estava com pouco ritmo porque tinha exatamente. tido Covid. Covid, exatamente. E curiosamente, nesse jogo contra nós, jogou um jogador que supostamente esteve indicado que está. O Sporting tem o relatório dele, que é o Ragus. Estavas há pouco a falar dos jogadores do Lask, que entretanto se lesionou, não é? Parece que se lesionou gravemente. E que era um jogador que eventualmente na frente que estaria indicado até para o Sporting, para o mercado de janeiro, mas entretanto lesionou-se e acho que já não joga mais até o final da temporada. Não, mas o Matheus Nunes agora no banco deve estar a poupar para pagar o Ruben Amorim. Sim, exatamente, está a contar os questões. Não, mas o Pedro pegou aqui numa questão, já agora pegamos nisso, foi a questão do ponta de lança. Houve muitos jogos, até contra o Porto, por exemplo, em que Giovanni foi testado a falso 9 e que o Ruben Amorim estava era com falso 9 na cabeça, falso 9 da alta construção, da outra abertura nas aulas, e aquilo não funcionava, não dava, precisávamos de um ponta de lança móvel, mas mais fixo do que é um falso 9, mais à frente. E é daí que entra a explorar, que é muito amado por uns, muito odiado por outros, mas a importância dele no sistema, principalmente, acho que tem vindo a aumentar. Miguel, o que é que achas qual é que achas que é o problema do falso 9 e que foi rapidamente corrigido com a entrada de explorar num ponto de lança mais fixo, digamos assim? Eu lembro-me de ouvir muito isto sempre que há jogos do Sporting, há sempre algum jogador do Sporting que está trending no Twitter. E por isso esta evolução vai-se acompanhando um pouco por lá. Como o Pedro estava a falar dos jogadores desse triângulo que jogou no jogo contra o Lask, o do ano passado, do Vieto, a ponta de lança. E isto é um ponta de lança com muitas aspas, não é? Sim. No jogo deste ano contra o Lask, quem jogou a titular foi o Tiago Tomás, e é um jogador também com muita qualidade. Eu lembro que nesse jogo também jogou bastante bem. Eu ia saltando entre o jogo do Rio Ave e o jogo do Sporting, mas lembro-me que ele jogou bastante bem. E o Sporar acabou por entrar nesse jogo, se calhar um pouco também assim de último recurso, porque acabou por entrar pelo Mateus. E portanto é sempre diferente. E pronto, eu que sou do Porto é um pouco suspeitar a falar sobre pontas de lança, que é se calhar das posições mais importantes da nossa equipa. E acho que acaba sempre por ser importante, porque dá outro equilíbrio. E por exemplo, o Sporting a jogar com João Mário e Palhinha um pouco mais no meio campo, e depois nas alas, entre aspas também, a jogar Nuno Santos e Pedro Gonçalves. Mais o Pedro Gonçalves é um jogador que vem muito para o meio, e se calhar dar uma liberdade ao Sporar para ele deambular um pouco no meio atacante, digamos assim, acaba sempre por ser importante, até porque o João Mário no Sporting tem estas funções mais de meio campo, mas ele é um jogador que também pode cair um pouco para a ala. O Nuno Santos, esse sim, já é um extremo um pouco mais de raiz, e por isso já não varia assim tanto no meio campo. Mas agora ter ali avançados Pedro Gonçalves e Sporar
acho que dá sempre outra liberdade ao Sporting, e até porque num jogo em que, por exemplo, com o Vieto, se calhar com o Tiago Tomás não tanto, porque não conheço assim tão bem o jogador, mas diria que se pode aproximar um pouco mais do Sporar do que o Vieto. É sempre diferente, porque o Vieto acabava sempre por vir buscar jogo atrás, embora os jogadores que tivessem a jogar com ele no meio campo não fossem jogadores muito atacantes, ou seja, não compensavam assim tão bem essa descida do Vieto, ou até os jogadores que jogavam na ala a atacar um pouco mais a profundidade no meio. Jogar o Vieto ia acabar sempre por desequilibrar um pouco o jogo. Jogando o Sporar, acho que dá sempre outra profundidade, dá uma liberdade maior também ao Sporar, que ele, acredito, e eu tenho visto várias jogadas dele, que é, por exemplo, o Pedro Gonçalves partir a partir da direita. Se vier buscar um pouco o jogo ao meio, o Sporar faz muitos movimentos de profundidade para a direita, por trás da defesa, e isso dá sempre outra liberdade e cria outras situações de jogo, que acho que têm contribuído bastante para as vitórias do Sporting. Sim, eu concordo bastante com o que tu disseste. Vieto é muito mais um playmaker do que um ponta de lança fixo. Eu sempre disse isso, já o Silas às vezes experimentando aí o Vieto quando não estava a extremo. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que também eu acho que a importância que o Sporar dá é algo que eu depois até sublinhei isso num artigo que eu escrevi no nosso site sobre o Pote. Na altura o Pote tinha 7 golos na Liga, 6 tinham sido com o Sporar em campo, e acho que isto não é coincidência, acho que isto tem muito a ver com as movimentações que ele faz, com as aberturas para as aulas, que depois dá mais espaço no meio para os extremos. Acho que tem muito mais a ver com isso. Pedro, concordas com esta visão tática do Miguel? Sim, eu também devo já dizer que eu não sou, já no Sport 160 fazemos essa divisão bem, o João é muito mais, gosta muito mais de analisar e do ponto de vista de, eu não sou propriamente o mais entendido e não gosto de me fazer passar por isso, digo sempre, e até no Fever Pitch também realço sempre isso, mas a verdade é que havia, no início do ano, só colocar aqui as coisas em perspectiva, o Sporting tem tido uma dificuldade enorme nos últimos anos em arranjar pontas de lança e homens golos. Além disso, tem tido uma dificuldade enorme em ter equipas que sejam goleadoras. E nós, se olharmos para os últimos anos dos campeões em nível nacional, tu encontras facilmente equipas de Porto e Benfica que marcam 20 ou 30 golos. Claro que podem dizer, mas o Porto ano passado nem teve grandes pontas de lança. O ano passado foi um ano atípico e aquele campeonato não prima propriamente pela qualidade, mas olhando para as equipas, olha, o rolo compressor do Jorge Jesus, a quantidade de jogadores que marcavam, os 3 da frente marcavam 60 golos com relativa facilidade no total, obviamente, e nós temos tido sempre uma dificuldade muito grande a conquistar pontas de lança. Aliás, contam-se por os dedos de uma mão, quem é que nos últimos anos nós temos, nos últimos 20 ou 30 anos temos conseguido ter como pontas de lança. Tivemos o Bas Dost, que foi um dos jogadores que mais marcou pelo Sporting no top 12 ou top 11 dos melhores marcadores da história, e ainda assim o universo sportinguista é capaz de o brindar com algumas críticas, que é sempre uma coisa espetacular. Depois temos Slimani, olhamos para trás, temos ainda Slimani, temos o Freddy Monteiro, mas já não marcou assim tantos, mas pronto, o Freddy Monteiro, depois Lietzen e talvez à Costa. Deve ter sido para aí os 5 últimos grandes pontas de lanças que o Sporting teve, talvez me esteja aqui a falhar algum pelo meio. Claro que depois podemos sempre contrapor, mas o Sporting nos últimos 30 anos tem marcado golos, marcou mais golos do que em qualquer uma das outras temporadas. Sim, ok. 2020 também é o ano do Covid. Há sempre exceções à regra. Está a acontecer, provavelmente. E está a acontecer porque ele fez realmente essa alteração. Mas para fazer essa alteração, é preciso recordar que o Ruben Amorim foi um bocadinho teimoso. E o Ruben Amorim muda ali um bocadinho, muda contra o Porto, e conseguimos ainda ir buscar o empate, quando o Vieto entra, e muda contra o Gil Vicente, que estamos a perder aos 80 minutos. E conseguimos dar a volta, porque se esse jogo... Sendo esse é um jogo... Exatamente. Esse jogo é talvez o jogo que mudou o figurino do Sporting, porque não só ganhamos, porque se temos perdido esse jogo, não sei o que é que poderia acontecer, porque enfim, a história se calhar era escrita de outra forma, mas
O Sporar, se me disseres assim, o Sporting tem um problema de um ponta de lança, claro que tem. O Sporting devia de ir a janeiro e contratar um ponta de lança. Agora, também não vai contratar um ponta de lança como aquele celebrano em que estava tudo a fazer F5 e refresh no browser à espera que viesse um grande Pinheiro, um grande contratação, e aparece-nos um jogador que eu já nem me recordo o nome. Aquilo vieram outros jogadores quaisquer e foi um desastre na época, foi na altura do Godinho Lopes. Portanto, nós sabemos que precisamos de um ponta de lança, mas também é preciso que o encontrar e que funcione bem. Para isso também é preciso que o scout funcione bem. Eu até notei aqui, tu há bocado falaste aqui no início do programa do Milan. O Milan renasce fruto de um trabalho muito interessante que está a ser feito nos últimos 5, 6 anos. E eu já recomendei isto várias vezes, mas não me canso de recomendar. Há um artigo fantástico sobre o renascimento do Milan e como é que foi o crescimento estes últimos anos no Milan no The Athletic. Aliás, o The Athletic está agora com uma promoção fantástica de €1 por mês, são artigos fantásticos. Eu não ganho nada com isto, estou a fazer promoção, mas não ganho nada com isto, é só para avisar. Mas há lá um artigo que explica muito bem como é que e onde é que o Sporting poderia olhar para aquele exemplo e crescer com o que tem sido feito no Milan. Mas isto para dizer que o Sporar, não sendo o ponta de lança que nós pretendemos, ou não é suficiente, é evidente que, enfim, há ali alterações que foram importantes. Fixar os centrais, libertar mais espaço para Pedro Gonçalves e para Nuno Santos, mais presença física na frente. E a coisa com o falso novos, já com o Giovane, acontecia muito, os centrais ficavam livres para marcar e portanto, houve ali alterações que eram visíveis, que custava a perceber como é que o Ruben Amorim não está... Como é que estava a demorar tanto tempo para fazer essa alteração em função do falso novo que não estava a funcionar? Mas fez, modificou. O meu receio de todas estas alterações é que um treinador tem que estar preparado, porque da mesma forma que nós analisamos isto, os outros treinadores, que todos eles sabem mais do que eu de futebol, muito mais, qualquer treinador sabe mais do que eu de futebol, olha para a equipa de Sporting e certamente irá tentar sempre anular aquilo que são as questões que o Sporting vai colocando em campo e, portanto, o que eu quero ver é constantemente o Ruben Amorim ter solução para os problemas que vão sendo colocados, porque é aquilo que falhou o ano passado. E este ano, pelo menos, tem acontecido. Soube mudar nesses 2 jogos fundamentais, contra o Porto, que ainda conseguimos ir buscar aquele ponto, e contra o Gil Vicente conseguimos dar a volta e buscar os 3 pontos. Fruto dessa alteração do Sporar. Agora, que nós precisamos de mais, precisamos. Se esse jogador é Luís Filipe, não me parece, mas à falta de melhor, Luís Filipe, que também só ainda não jogou, porque o Ruben Amorim já o disse na semana passada, não está ainda na forma física que seria suficiente para pelo menos ser colocado no banco, e provavelmente no mercado de inverno teríamos que ir buscar alguém. Por isso é que eu acho que é muito importante em janeiro estar em primeiro lugar, era importantíssimo para depois nós sermos cirúrgicos no potencial contratar de alguém para as lacunas que temos, talvez o central, e pelo menos o central e o ponta de lança, eu diria que são aqueles dois que podem, enfim, mas eu o central ainda se calhar vou dar aqui de barato, porque o Sporting não pode, quer dizer, nós não podemos embarcar naquela coisa de gastar 40, 50 jogadores por ano e depois nem sabemos onde os vamos colocar. Nós tivemos que colocar uma série de jogadores à torta e à direita, alguns até foram oferecidos, não é? Esta direção acabou por os oferecer porque nem conseguia colocar os jogadores, mas é evidente que Sporar é curto, é um jogador que tem técnica, que consegue, que eu acho que está a ser um bocadinho mal amado por algum universo sportinguista. Eu acho que às vezes os sportinguistas também passam do 8 a 80 com muita facilidade. No início da época não esperavam nada, agora como já estamos melhor, já esperam tudo e rapidamente se critica os jogadores. O Vieto também, enfim, eu acho que a questão do Vieto também foi muito mais pelo negócio que foi feito e por aquilo, enfim, agora não vou estar aqui a falar porque também não é um assunto que interessa muito, mas acho que essa alteração foi importante e agora espero sinceramente que haja a possibilidade de contratar alguém. Não havendo, olha, o Pedro Marques pode ser que tenha a sua oportunidade, eventualmente o Luís Filipe, variar com o Tiago Tomás, não sei, vamos ver o que é que vai ser possível fazer. Mas para já essa alteração funcionou, mas não vou dizer que fomos nós aqui os adeptos que pediram e que andaram sempre a chatear, não, claro que não. É evidente que o Ruben Amorim também percebeu isso e ainda bem que percebeu, e está a funcionar muito, muito bem.
Vamos ver até que ponto, porque, por exemplo, no último jogo, toda a gente olhou para a exibição de Sporari e o que lembram do último jogo é falhou tanto, se fosse. Eu próprio cheguei a fazer esse tweet nas redes sociais e disse, se tivéssemos um Basó, se calhar já tinha marcado. Muita gente vem logo, mas o estilo de jogo e não sei o que mais, e eu fico sempre um bocado espantado com estas questões, que é, eu percebo os estilos de jogos, e obviamente cada treinador tem os seus estilos de jogos e a sua forma de montar a equipa, mas um bom jogador entra sempre em qualquer equipa, seja qual for o estilo de jogo, não é? Quer dizer, sai quase como dizer, não, se calhar o Messi não vai encaixar bem no estilo de jogo de Sporting, um bom jogador encaixa sempre e há sempre forma de o encaixar. Agora, que nós precisamos de alguém, porque ontem referiu uma coisa muito importante, no Sporting Centro, Pedro Gonçalves tem andado a marcar muitos golos, muitos já estão a lembrar o Bruno Fernandes, mas eu também disse uma coisa e continuo a manter essa questão, que é, eu quero Pedro Gonçalves parecido com o Bruno Fernandes no sentido das boas exibições e daquilo que toda a gente reconhece a Bruno Fernandes, mas não quero o Pedro Gonçalves parecido ao Bruno Fernandes do Sporting no ano em que o Bruno Fernandes saiu, que era o homem que carregava a equipa, quando jogava a equipa jogava, quando não jogava a equipa deixava de jogar. Isso eu não quero uma dependência tão grande. E o negócio também não pode ser igual. Pois, Se bem que este negócio ainda acho que vai ser pior. Duvido o negócio eu e o João já 50%. lançamos isso no Sporting 160. Quem quiser que faça o trabalho de investigação e que veja como é que o negócio do Pedro Gonçalves foi feito pelo Sporting, há ali muito por onde pegar. Enfim, não vou estar agora a perder muito tempo nisso, as coisas irão-se saber. É evidente que ele, do ponto de vista desportivo, é um jogador importante, é um ativo muito interessante. O negócio podia ter sido feito de outras condições, claramente que sim. No futuro iremos ver, claro que nós vendemos mal o Bruno Fernandes, mas pronto, enfim, não vale a pena agora olhar para trás e olhar para as pessoas que estão à frente do Sporting, porque há ali uma falta de competência em algumas áreas estratégicas, mas enfim, é o que é. Pois, exatamente. Rodrigo, concordas com esta visão também do Pedro e do Miguel em relação ao Sporari, ao falso 9, etc? Sim, acho que é um bom. Eu gosto muito de comparar jogadores e acho que um bom termo de comparação para o Sporar é o Seferovic. E para surpresa minha, Seferovic, acho que em termos gerais, tem mais golos do que os. Ou melhor, em termos de carreira, o Sporar tem mais golos, mas é preciso ter muita atenção onde os marca. Ele começa a sua carreira, o Sporar começa a sua carreira no Interblock, onde faz 24 jogos e marca 11 golos, numa equipa em que o estádio leva 500 pessoas, joga na primeira divisão da Eslovénia, portanto, parece-me a mim que não é das maiores potências da Eslovénia. Depois passa para talvez aquele que seja o maior clube da Eslovénia, o Olimpia de Ljubljana, onde não marca mais de 20 golos por época. Depois acaba por ir para o Basileia, onde no total de 2 épocas faz 26 jogos e consegue marcar um golo. A meio da época 16-17 é emprestado ao Arminia Bielefeld, onde faz 10 jogos e marca 2 golos. Depois vai para a Eslováquia, para o Slovan Bratislava, onde estava até o Sporting contratar, onde aí tem talvez a fase mais brilhante da sua carreira. Em 2018-2019 marca 34 golos em 36 jogos. Depois, na metade da época em que o Sporting compra, tem 26 jogos e 20 golos. Portanto, são estatísticas muito boas. Agora, em clubes que disputam campeonatos maiores, ou seja, por exemplo, o Sporting joga num campeonato totalmente superior ao da Eslováquia, tem 7 golos, na temporada 19-20 tem 18 jogos, na época 20-21 em 10 jogos tem 2 golos, claro que nem todos como titulares. Mas, por exemplo, Seferovic no Benfica, esta época tem mais um jogo, mas tem o triplo dos golos. Tem 11 jogos, 6 golos. E acho que até o Seferovic consegue marcar mais golos que o Sporar. Agora sim, compreendo as pessoas que dizem que é importante para o estilo de jogo, que é um jogador que dá muita largura, dá muitas aberturas. Nisso também o Seferovic faz, mas depois toca na bola e é o que é. Acho que como dizem os brasileiros, acho que o Sporar tem mais toque de bola que o Seferovic, claramente. Agora, acho que o Sporting precisa de um ponta de lança pragmático. Como sabem, eu gosto muito do Haaland. E acho que é isso que falta ao Sporting. Um jogador que dê projeção à equipa, mas depois precisa 2 toques para marcar. Acho que é isso que falta ao Sporting. Sim, claramente. Se quiseres podes organizar aí um crowdfunding para o Sporting contratar o Haaland, eu não me importo.
Exato. Mas, Não, obrigado. mas pronto, aqui numa questão mais final, eu acho que outra coisa também muito importante para o Sporting estar onde está agora é a mentalidade e a mensagem passada por Ruben Amorim. Porque sim, já falámos sobre isso, que ele às vezes pode ser muito exigente com os jogadores. Eu acho que este nível de exigência está bom, mas há malta que o acusa disso. Pronto, é uma opinião e é válida. E também, só que acho que esta mentalidade de vamos jogo a jogo, e é isso que importa, nem estamos a olhar para os lugares da tabela. E ele próprio até disse numa conferência de imprensa há pouco tempo que só se considera candidato ao título a 2 minutos do fim da última jornada, se ainda se mantiver em primeiro. Mas Eu tu acho que essa é uma queres que isto mentalidade. continue a correr bem ou não? Não, sim, é o que eu estou a dizer. Eu acho que essa Então deixa o mentalidade. Alan fazer o trabalho dele. Não, o que eu estou a dizer, eu acho que isto é bom. Mas, Rodrigo, o que é que achas com esta mentalidade? Será que é algo que falta mais ao Jesus? Porque também é uma mentalidade muito oposta. O Jesus diz logo sempre: é para lutar pelo título, é para lutar por todas as Bem, não competições. quero sempre. falar do Jorge Jesus aqui, porque Sim, mas está bem, estou pronto, chateado. é um termo de Vou comparação. falar de Ruben Amorim, até porque esteve no meu clube e acho que era quase um treinador e o bobo da corte, como se costuma dizer, que propriamente jogador. Ele jogava regularmente, mas não era titular absoluto, nunca foi. Agora, ele estava num clube em que estava habituado a vencer, não é? No Benfica, ganhava títulos em praticamente todas as épocas. E acho que perceber que neste momento o Sporting está, vou dizer, um degrau abaixo do Benfica, acho que é bom ter esta mentalidade de, ok, vamos jogo a jogo e ver o que é que dá. Claro que, ok, nem sabia que ele tinha dito isso de só me considerar candidato ao título 2 minutos antes de apitar. Talvez por trauma de. Eu não sei se ele estava em campo quando foi o gol do Kelvin. Talvez ele também tenha esse Em trauma. campo não. Não, em campo não estava. Mas pronto, como sabemos, ele é adepto do Benfica e talvez também tenha esse trauma e então não queira assumir isso. Ok, mas, ou seja, o Sporting neste momento está à frente, completamente isolado. Portanto, acho que poderia dizer, ou seja, sinto-me candidato ao título se, por exemplo, em abril tiver com a mesma diferença de pontos. Agora, não sei o que é que se passa internamente no Sporting, mas acho que a mentalidade de Ruben Amorim de ok, vamos com calma, isto é uma maratona, estamos no início, vamos concentrar também nestes quilómetros que estamos agora e manter. E acho que é bom para o Sporting, ou seja, o Sporting tem um plantel muito jovem, uma média de idade de praticamente 25 anos, é muito baixa, e é só 25 porque tem lá vários jogadores com 30, que também há muitos jogadores de 18. Ok, isto não fez sentido o que eu disse, mas Mas é mais ou menos, mas eu vou perceber a ideia, é isso. Mas é por Sim, aí. isso. Ou seja, é uma equipa muito jovem e dizer à equipa, ok, nós em maio estamos no Marquês, vamos ganhar isto tudo, isto é tudo nosso. Epá, não, acho que é bom para os miúdos, calma, jogo a jogo e é também, ok, perdemos este, tudo bem, calma, há mais. Não de, ok, perdemos este, somos os piores e agora é lutar para não descer a divisão. Não, ou seja, estou onde estou e é para lutar onde estou. Sim, eu concordo completamente com a tua opinião neste tópico. Pedro, o que é que achas desta mentalidade adotada por Ruben Amorim? O Ruben Amorim tem sido bastante elogiado pela forma como tem falado nas suas conferências de imprensa, no pré-jogo e até no pós-jogo, e desse ponto de vista foi, e recordo mais uma vez que acontece também nos outros clubes, mas no Sport acho que acontece um bocadinho mais, tudo é levado ao limite, todas as palavrinhas, portanto é preciso ter um cuidado. Aliás, nós destituímos um presidente que começou por questões de comunicação e de Facebooks e posts, portanto nós somos de extremos em analisamos tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que o Ruben Amorim nesse aspecto trouxe aí alguma forma, porque muitas vezes o conteúdo é bom, a forma de comunicar, há sempre esse problema, mas ele trouxe aqui alguma estabilidade e o Miguel disse uma coisa muito importante, temos ali muitos jovens e tão depressa é preciso colocar os jovens em sentido, como tão depressa é preciso colocá-los com os pés bem assentes na terra. É óbvio que o Sporting, dizer ou não se é candidato ao título, essa coisa também é um bocadinho, o Sporting tradicionalmente tem que ser candidato ao título. Agora, não acho que seja relevante para uma discussão, então agora já é, e a Dani a perguntar todas as semanas, não, o Sporting tem que continuar a fazer o seu trabalho, e o seu trabalho não é óbvio que não é 2 minutos, ele disse a 2 minutos do fim, para ir para o centro, não, é óbvio que à medida que vai se aproximando do final, se mantiver a posição, claro que entra nas contas do título, e é isso que para mim o Sporting tem que ir caminhando e ele tem que ir mantendo os pés assentos no chão, que é,
vamos etapa a etapa. Para mim, não sei quais são as etapas dele, mas para mim a primeira etapa é, como eu disse no início do programa, passar o ano em primeiro lugar. Seria um ponto, do ponto de vista histórico, importante por causa de tudo aquilo que se fala do Natal, do Sporting, essas coisas todas. Seria também quase um ponto de viragem completamente, quase 180 graus, porque o ano passado em dezembro estávamos a afastar todas as competições e já estávamos todos fartos sportinguistas do Sporting. Na prática, na altura, se fechássemos o clube, entregássemos as chaves e voltássemos só a reabrir em maio, acho que ninguém ficava chateado com isso. E portanto, neste momento é ir etapa a etapa. Há de chegar a uma altura que a coisa é evidente, não é preciso perguntar, é evidente. Se chegarmos ali a março, abril, ou meia dúzia de jornadas para o fim e estivermos nesta posição, ou pelo menos ali a lutar pelos primeiros lugares, é evidente que somos candidatos a tentar ser campeões, porque a coisa seguiu esse caminho. Agora, eu acho que ele aí tem feito um trabalho importante de manter alguma calma, alguma concentração também dos jogadores, evitar algum ruído, e as coisas vão-se fazendo. É evidente que é jogo a jogo, já sabemos, já o Scolari também tinha a mania do mata-mata e os jogos, cada jogo era uma final. Um bocado por aí, o Sporting também cada jogo acaba por ser um pouco uma final, porque o meu maior receio é não saber, pá, eu não quero, eu gostava, mas isso não vai acontecer, que o Sporting ganhasse os jogos todos até ao final do campeonato. Há de haver uma altura que não vai correr bem. E para mim esse é que é o ponto importante, é perceber como é que o Ruben Amorim preparou a equipa para no dia em que isso acontecer, como é que ela vai reagir no jogo seguinte. Porque o ano passado o que acontecia é que tu perdias e a seguir podia-te perder outra vez e a coisa parecia epidemiológica, isto passava-se de uma semana para a outra, e aí é que vai ser o ponto importante, porque até podemos perder e depois arrancar para uma nova série consecutiva de vitórias e de jogos. Pronto, aí é que a coisa vai ser, é o ponto importante. Agora o Ruben Amorim tem tirado Aí é alguma que vai ser o função. tira-teimas, não é? É o tira-teimas mas na verdade isto é válido para o Sporting, como é válido para o Benfica, como ao Porto. O que eu acho que há de muito diferente do que eu imaginaria no início do campeonato é que eu não contava que o Porto e o Benfica não estivessem melhores do que o que estão neste momento, ou seja, Sim, exatamente. Isso é que baralhou um bocadinho aqui as contas. Eu próprio no Fever Pitch disse, na altura quando me perguntaram quem é que ainda não, o Jorge Jesus não tinha ido para o Benfica, eu disse, pá, eu não gostava de ver o Benfica, o Jorge Jesus regressar ao Benfica. Por um lado, eu sou um fã do Jorge Jesus em termos de trabalho, não em termos de comunicação. Já sei que há aí uma nova polémica, mas não, enfim, não é para agora aqui para a chamada, mas do ponto de vista interessa mais as competências dele. E na altura disse, pá, o Jorge Jesus tem tudo tem jogadores, parece-me que a coisa, pá, não está a acontecer. É estranho, pode vir a acontecer, não sei. Pode engatar uma série de jogos, e mesmo no Porto. O Porto depois tem outra questão que é diferente do Porto, de Benfica e Sporting. É que o Porto tem aquela, como é que eu te explicar, não é? Há aquele momento em que, quando é preciso lutar contra tudo e contra todos, o Porto consegue fazê-lo melhor do que todos os outros. A verdade é que... Ainda por cima com o Sérgio Conceição à frente. Exatamente. O Sérgio Conceição, com todos os defeitos que tem, e como todos nós temos, mas consegue colocar esse espírito na equipa, coisa que é marca de Pinta Costa no seu legado enquanto presidente do Porto, desculpe, que é... temos que ganhar contra tudo e contra todos, é preciso focar nesta camisola, neste símbolo, e o Sporting Benfica às vezes tem muito mais dificuldade nisso. O Sporting não tem conseguido, e acho que às vezes, por exemplo, houve ali uma altura que o Bruno de Carvalho conseguiu, principalmente no ano de 15-16, e já com Jorge Jesus, a coisa até funcionou bem, mas funcionou bem muito à custa das vitórias, não é? Já sabemos que as vitórias ajudam muito, como estão a ajudar agora no Sporting. No Benfica a coisa também é de luas, nesse aspecto é muito parecido com o Sporting. Repara que ainda ontem vimos exatamente o que se passou com o Sporting aqui há uns tempos atrás. Vimos a equipa a ser recebida no aeroporto da Madeira, vocês viram as imagens e aqueles insultos e não sei o que mais, a saída, bem, enfim, aquela coisa toda. Claro que no Porto também isso acontece, mas depois há ali uma blindagem que me parece que às vezes acontece no Porto. Isso não está a acontecer hoje no Porto, nem está no Benfica, que é o que está a ser estranho, e o Ruben Amorim vai mantendo ali, vamos ver como é que as coisas vão correr, e há de haver uma altura que naturalmente a coisa se concretizar, estaremos a lutar pelo título. Se não se concretizar, pois logo cá estaremos para analisar o que é que correu mal e o que é que pode ser melhorado. Sim, exatamente. Rocha, só para terminar este tema, o que é que também achas, a tua opinião em relação a esta mentalidade de Ruben Amorim? Bem, eu de certa forma percebo e acho que este discurso que ele tem pode acabar por ser um sistema de proteção
tanto do plantel como se calhar de baixar as expectativas dos adeptos, embora ele não possa proibir os adeptos de sonhar com o campeonato, não é? Esta Sim, situação fez-me lembrar muito, penso que foi há 2 épocas atrás, na véspera de um Porto Braga, em que o Sérgio Conceição disse que o Braga, na altura, acho que estava em segundo lugar, e estava a jogar bastante bem. O Sérgio Conceição disse que o Braga era um candidato ao título e o Abel Ferreira ficou todo ofendido. Eu acho que isto, principalmente num clube como o Sporting, acho que ser candidato ao título tem de ser uma coisa natural à entrada para cada época, embora já saibamos todo o historial que o Sporting tem nas últimas épocas. Ainda assim, tendo em conta o seu tamanho, tem de ser uma coisa natural. Agora, este discurso adotado pelo Ruben Amorim, sem dúvida que pode acabar por ser positivo, principalmente para os jogadores jovens, protegê-los de uma certa pressão que possam sentir, de estarem em primeiro lugar no campeonato, toda a gente andar a falar deles. Pode ser sempre positivo dizer que é jogo a jogo e dizer aos jogadores que vocês só têm de fazer o vosso trabalho sem pensar muito no futuro, têm de cumprir. Basicamente é isso que o Ruben Amorim diz. Não se pode criticar, não é? Cada treinador tem as suas formas de liderar, e se esta é do Ruben Amorim e é a que está a resultar, porque é que ele também haveria de mudar? Sim, Portanto, é assim, acaba sempre por ser um pouco discutível, sem dúvida. E pode haver, e eu percebo adeptos do Sporting que queiram que, por exemplo, o Ruben Amorim assuma que o Sporting é um candidato ao título. Eu, no meu caso, claro que não consigo falar por um adepto do Sporting, mas eu gostaria sempre que o meu treinador assumisse que é candidato ao título, ainda que sempre com alguma precaução e nunca com, por exemplo, o espírito de Jorge Jesus de que vamos jogar o triplo e vamos ganhar a todos. Também não é isso, obviamente. E estamos a jogar 3 vezes 0-0. Mas sempre com aquele objetivo bastante fixo e eu acho que é sempre bom para os adeptos sentirem que o objetivo é tangível, ou seja, que é possível. E portanto, desde que o Ruben Amorim consiga fazer isso e consiga aguentar o Sporting, porque era como o Pedro estava a dizer, é sempre um momento decisivo, vai ser sempre quando o Sporting começar a perder ou ter algum resultado menos positivo. Isso foi uma coisa que se viu, por exemplo, e acho que é comparável, porque foram dois treinadores que se estrearam na primeira divisão, que foi, por exemplo, com o Bruno Lage. Quando o Bruno Lage começou a perder, foi tudo por ali abaixo, ninguém o apanhou. Vamos ver se o Ruben Amorim é assim, ou se também a forma como ele está a preparar a equipa de jogo a jogo é que vamos lá, da mesma forma dizer que quando perderem o jogo, terem um resultado que não agrada assim tanto, dizerem, ok, este foi apenas mais um jogo, já temos o próximo e o próximo é para ganhar. Portanto... E outra coisa, é que o Lage custou 0. O Ruben Amorim custou o que custou. Pois, Pronto, exatamente. claro, isso é sempre uma coisa à parte, mas acredito que para os adeptos do Sporting que criticaram na altura o Ruben Amorim, ou melhor, a direção do Sporting por ter contratado o Ruben Amorim pelo valor que contratou, se fosse campeão, acredito que estava desculpado. Claro. Sim, exatamente, sim. Bem, independentemente da mentalidade abordada por Ruben Amorim, eu acho que é consensual dizermos que a esta altura eu acho que o mínimo que para o Sporting, tendo em conta os jogos até agora, seria um terceiro lugar, candidato à Champions, acho eu. Acho que faz sentido. Sim, ir à Champions acho que é o mínimo. Pois, exato. Claro. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, isto de os factos a nível nacionais, vocês sabem que é muito mais fácil arranjar coisas mais interessantes a nível internacional, porque há muito mais conteúdo do que a nível nacional. Mas há 62 anos que um médio do Sporting, neste caso Pote, não precisava de tão poucos jogos na Liga, ou seja, 8, para marcarem 5 ou mais jogos consecutivos. Portanto, ele já vem em 5 jogos consecutivos a marcar, 3 consecutivos a avisar, em 8 jogos. E o último foi em 1958, Iveson, um médio brasileiro que tem as mesmas status, 8 jogos, 5 consecutivos a marcar. Então nem o Bruno Fernandes fez isto. Não, nadinha. Sim, o Bruno Fernandes no início não era nada comparado ao fim de época no Sporting. Claro. Sim, não, era outra coisa. Demorou, via-se Sim, qualidade, sim. não teve em termos de números, não teve este arranque. Sim, isso não teve.
Eu não sei se Bem. o Blanco já admitiu isto aqui, mas o Blanco ficou assustado quando o Sporting contratou o Bruno Fernandes e não queria a contratação de Bruno Fernandes. Sim, Obrigado. sim. Isso é uma história interessante, já agora posso contá-la rapidamente, porque antes do Sporting contratar o Bruno Fernandes tinha havido um europeu sub-21 ou uma competição dessas das seleções sub-21 ou Foi sub-20. aquele em que os algo da assim. formação do Sporting falharam os penaltis. Não, William. acho que já foi um depois. Não, acho isso que já foi um em depois. 2014, por isso não. Ok, sim, foi um pouco Exato, depois, exato. foi um pouco depois. Desculpa. Sim, isso foi uma competição de seleções jovens em que o Bruno Fernandes estava convocado e até era presença regular e eu não via assim nada de especial. Todos os jogos que tinha acompanhado não via nada de especial. Devem ter sido os Jogos Olímpicos, agora eu estava aqui a pensar. Sim, se calhar. 2016. Não, O Bruno Fernandes veio quando? O Acho Bruno 2000 Fernandes chega em e- 2017. 17. pois, não, eu lembro que foi nesse verão, Hum. portanto tem de ter sido No nesse verão de 2017, não é? É o que estás a falar. Sim, exatamente, foi no verão de 2017. Acho que foi Euro. Acho que foi Euro, pois. Eu também acho que foi Euro. E pronto, tínhamos uma boa seleção. O Bruno Fernandes era, não me lembro se era titular regular, mas era presença regular, pronto, mesmo que viesse do banco. E eu nunca tinha visto assim um grande jogo dele. Também estava em Itália na Udinese, acompanhava menos. E quando ele chegou ainda por cima, acho que foi por 8 milhões, se não me engano. Foi assim um valor ainda bonzinho. Eu fiquei um bocado assustado porque eu ainda não tinha visto nada de bom dele, mas ele calou-me logo à terceira jornada quando me mandou 2 burjadões em Guimarães e pronto, ganhámos 5-0. O europeu de sub-21. Mas ele marcou Sim. no... Nós fomos eliminados no grupo B, ficamos atrás da Espanha. Ele marcou no primeiro jogo contra a Sérvia. Estou agora a ver. Depois o Bruma marcou, mas eu lembro desse europeu, jogamos muito mal. Depois no último tentamos alto, mas já não conseguimos, que a Espanha ganhou, acho que os jogos todos. E tínhamos ganho... Sim, a Espanha limpou tudo, né? Limpou tudo, sim, a Sim, Espanha sim, ganhou sim, os sim. jogos das vitórias e... Acho que é a geração do marcou Ferran no primeiro Torres. jogo, mas depois não fez mais nada. Sim. Uhum. Acho que é a geração Ferran Torres, Rodri. Sim. É uma geração Sim, muito sim, forte. sim. Llorente, Ceballos, Salnigas, Deulofeu, Asensio. Asensio, que aí não tinha problema de lesão, etc. Uhum. Sim, era uma grande seleção e pronto. É e a que foi está a só por aparecer isso agora que- na seleção A. Pois, exatamente. E foi só por isso que eu fiquei assustado com o Bruno Fernandes, que eu não tinha nada contra ele e entretanto ele calou-me bem caladinho. E pronto, só tenho a pena de não o termos vendido por mais, porque ele era bastante importante para o Sporting. Bem, o episódio já vai longo. Agradecer mais uma vez ao Pedro por ter Obrigado. aqui vindo falar connosco. Sigam os projetos dele, são bastantes. O Sporting 160, o Fever Pitch. Parecia um episódio de Sporting 370. É Hora e meia. sim, também é Sporting, duração também foi cumprida. Sim. Nesse âmbito parecia. Depois ele também tem podcast mais sobre Fórmula 1 também, também para quem gostar, não é? Pelo menos a mim não é muito a minha área, acho que é mais do Rocha, por exemplo, mas não é muito a minha. Sigam todos os projetos dele, sigam-no no Twitter também. Quanto a nós, No Twitter não, porque senão as pessoas vão se chatear com a quantidade de tweets que eu faço. então pronto, É não boa. sigam o Pedro. Se calhar é melhor, a vida das pessoas é boa e se calhar depois entram num universo paralelo e essa parte estão a ver jogos de setas e não querem, não sei. Está bem, então pronto. Então fica aqui o recado, não sigam o Pedro no Twitter antes de vê-lo. Mas pronto, quanto a nós já sabem onde é que nos podem encontrar. Estamos em termos de plataformas onde podem ouvir o podcast, Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts. Em termos de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Também temos o nosso site, onde temos artigos e discussões. Tem todos estes links. Eu prometo que ainda vou escrever. Pois, exato, já está para escrever uma coisa há algum tempo. E já sabem que têm estes links todos no Instagram e no Twitter, lá naquele link com vários links. E pronto. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. E pronto, e aqui entra a musiquinha final. Muito bem. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!